Muito boa noite, Bezat Hashem, Bruchim Abayim. Sabem que as palavras em hebraico, cada uma tem uma razão d'être por si só. Em português, porque uma cadeira chama cadeira e não sentadeira. Se alguém fala sentadeira, mostra que ele é ignorante, né? Mas, da onde veio a palavra cadeira, não tem uma razão específica. Já se a gente for olhar, em hebraico, cada palavra foi medida e feita por Akadosh Baruch Hu. Como fala verdade em hebraico? Emet. Em português a gente fala verdade, né? Se muita coisa é verdade, a gente fala as verdades são. Qual é o plural da palavra verdade em hebraico? Beleza. Em hebraico a palavra verdade, emet, não tem plural. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu fala o que é o emet, é o que Hashem manda. Tudo que foge disso é menos verdade ou muito menos verdade. Mas emet, a verdade, não tem plural porque o emet não suporta uma segunda opinião. Então, Bezat Hashem, queria ver com vocês hoje qual que é o emet, qual que é a verdade, qual que é a opinião, que Hashem nos ajude, da Torá Kedoshá referente a esse assunto que a gente vai abordar hoje. O assunto que a gente vai falar hoje, pessoal, sabe que tem alguns assuntos que eles falam muito em lugares que se trata de kiruv, de pessoas afastadas, que é importante. E tem outros assuntos e fala onde? Em Kolilim, em Yeshivot. O assunto de hoje, que a gente escolheu, é um assunto que ele é pertinente tanto a pessoas muito versadas em Torá, quanto também na cartilha, no Alevet, no ABC, nos lugares de kiruv que se fala sobre esse assunto. A gente acha que o assunto que a gente vai falar Bezat Hashem hoje é sobre emuná, confiança ou fé em Hashem, tanto faz. A palavra emuná, a gente acha que é algo judaico, certeza que ela é judaica, mas não é somente judaico. Olha que interessante. Rav Yochanan Wasserman foi aluno do Hafetz Chaim, ele conta pra gente que o mundo inteiro se baseia em algo chamado emuná, confiança ou fé. Por exemplo, eu explico para vocês. Se uma companhia vende plástico para outra, ou vende fios, tá bom? Pronto. Tecido. Para quem ele vende tecido? Ele, no momento, no ato que o vendedor liga, fala, doutor, tem aqui o cliente querendo tantos quilos, tantos containers de fio de tecido. Bom? Ótimo. Só que o cliente não vai pagar à vista. Então como é que a gente resolve a parada aqui? O patrão vai falar, tá bom, eu sei o que ele quer, mas não quer dizer que eu vou vender. Então, antes de ele autorizar a venda, então vai passar por um setor chamado o quê? Financeiro, para ver se o cliente tem crédito para pagar 30, 60, 90 dias, né? E aí tomara que pague direito. Ou, quando a pessoa vai no banco e ele pede um empréstimo para rodar a empresa dele até chegar o container aqui para vender, então o banco pode dar ou não dar. Do que depende de eu dar crédito para o meu cliente? De quanto eu confio nele. Do que depende o banco me dar crédito? Empréstimo, para eu fazer minhas negociações, depende do quê? Quanto o banco acredita em mim ou na minha empresa. Ou seja, olha que interessante, mesmo para o mundo rodar financeiramente, o mundo depende do emun, da confiança da pessoa no banco, na loja ou o que for. Olha que interessante. Tem pessoas que falam, olha, eu quero vender minha ação. E tem outros que querem comprar. Então, às vezes a pessoa precisa do dinheiro, mas quando ele não precisa do dinheiro, está na especulação. Por que eu estou vendendo? Porque eu acho que essa ação agora não vai mais subir. Eu não confio mais nessa empresa que vai passar disso. E quem está comprando, imagina que a ação vai subir. Estou querendo mostrar para vocês que tudo, comercialmente falando, também depende de emuná. Sem emuná, o Brasil para. Tá bom? Né? Sem Bolsa Família, o Brasil para. Sem emuná, o Brasil para. Porque se as pessoas não acreditam no governo, o que acontece? Ninguém gasta. O que o governo tem que fazer com a taxa de juros? Baixar, para as pessoas não deixarem o dinheiro na poupança e começar a girar o dinheiro. Quer dizer, mesmo economicamente falando, o que acontece? Né?
tem que ter confiança. Não sabiam dessa? Se a taxa de juros está muito alta, você incentiva que eu guarde meu dinheiro no banco. Se está baixa, eu não vou guardar, eu vou gastar. A mulher vai falar o quê? Meu amor, vamos comprar um presentinho para mim? Deixando no banco você não vai ganhar nada. Já usa para mim de alguma forma, né? Então, mesmo economicamente falando no banco, na empresa, a pessoa, se ela não tem emuná, o comércio não funciona. Olha que interessante. A pessoa fala, eu vou comprar um prédio, vou comprar uma casa em construção. Eu vou comprar algum imóvel em construção. O que depende a pessoa comprar algum imóvel em construção, pessoal? Porque alguns imóveis vendem rápido. Os corretores sempre falam que está tudo vendido, né? Sempre só tem um. Sempre que alguém vai comprar, tem mais um para comprar, né? Está quase tudo vendido, 90% vendido. Agora, alguns empreendimentos imobiliários vendem rápido, outros não. Óbvio que depende do mazal, da brachá, mas também depende da confiança que tem na corretora, na construtora, né, melhor dizendo, e daí por diante. Quando não tem emuná, não se vende, não se compra, não se faz absolutamente nada, a moeda do país desvaloriza. Então eu estou mostrando para vocês, pessoal, que o conceito chamado emuná, confiança, existe em Hashem, e leavdi, ele existe entre pessoas, entre empresas, entre banco, entre pessoas que vivem no mesmo lugar do mundo em lugares diferentes. Óbvio que o que interessa para a gente é ver o que a Torá tem a dizer para a gente como Yehudim nesse conceito de emuná, confiança em Hashem. O que Hashem tem para apresentar para a gente aprender cada vez um pouquinho mais. É importante saber, a gente já falou em emuná alguma vez, já escutei algum shiur, mas é importante saber que quando se fala de midot, de traços, de aprendizados, de características pessoais, na verdade, emuná é algo que a pessoa sempre pode crescer. Eu me lembrei agora que Rav Shach, Zichron Libracha, que foi Rosh Yeshiva de Ponovitch, o que ele estava fazendo na velhice dele, nos últimos dias de vida dele? Rav Shach estava estudando Parashat Bereshit. Falando para ele, mas você já conhece que foi criado cada dia, já conhece o Mefarshim? Rav Shach falou, Parashat Bereshit é rica em ensinamentos como Hashem criou o mundo, o que ele fez, e cada vez mais atesta que Kadosh Baruch Hu criou o mundo. E disse Rav Shach, eu preciso trabalhar sobre a minha emuná, minha confiança em Hashem. Obviamente que Rav Shach no fim da vida dele, no começo também, mas no fim mais ainda, tinha certeza que Hashem reinava o mundo e coordenava o mundo e criou o mundo. Mas ainda assim a gente vê que homens grandes entenderam que quem levanta 10 quilos sabe quando ele levanta 12, 10 virou fichinha. Então cada vez levanta 14, 12 virou fichinha. E aí por diante. Emuná é a mesma coisa, a pessoa tem que trabalhar cada vez mais. Amanhã de manhã, Bezat Hashem, o sol vai raiar. Hachamim falam que é verdade ou que não é? É. De onde a gente sabe que amanhã de manhã vai ter dia e noite de novo? Dizem Hachamim, porque está escrito Vayere, Vayboker Yom Echad. E Hashem falou Yotzer Or Borei Choshech. Só sabemos que amanhã de manhã vai fazer dia. E Bezat Hashem à noite vai ser escuro de novo. Por quê? Não porque todo dia foi assim até agora. Porque Kadosh Baruch Hu falou que tem noite, dia. Noite e dia. Trabalhar com emuná quer dizer tudo que está baseado na Torá no Emet, eu sei que vai acontecer. Tudo que não está baseado na Torá, não é certeza que vai acontecer. Porque o único Emet, a única verdade do mundo é a Torá. O trabalho do Yehudi é cada vez mais adicionar mais 1 quilo de força sobre a emuná dele. Então a primeira parada é aqui. A nossa religião, quando se fala de emuná, tem uma peculiaridade que nenhuma outra religião, tem muitas religiões, não conheço todas, mas não tem nenhuma religião das que eu conheço que tem essa peculiaridade. É o seguinte, a nossa Torá é baseada em 2 pontos que se fala muito neles. Muitas das mitzvot são zecher, Letziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. A saída do Egito é lembrada na Torá de Zuramban para a gente 50 vezes. Quer dizer, para lembrar a mesma coisa 50 vezes, ou que o professor não era muito bom, teve que explicar 50 vezes, que não é o caso da Torá, ou que o assunto ele é muito importante. Então, Yetziat Mitzrayim é gigante na Torá. Qual outro assunto que também é marcado na Torá? Har Sinai. Quando a Torá descreve para a gente como foi Matan Torá, como foi a outorga da Torá, a Torá conta para a gente cada detalhe, que houve relâmpagos, que houve trovões, que as pessoas que não eram
saudáveis fisicamente, ficaram saudáveis fisicamente, que Hashem abriu os 7 céus e mostrou que só tinha Ele no mundo, ninguém teve nenhuma dúvida de que havia algum outro Deus coordenando. Então esses 2 eventos na Torá aparecem de forma muito, muito, muito forte. E o que isso tem a ver com Emuná? Rav Hirsch aponta para a gente que tanto Yetziat Mitzrayim quanto Har Sinai, quando Hashem deu a Torá para a gente, ambos eventos foram algo público, evidente para o mundo inteiro. Quando Hashem fez Har Sinai, para quem ele deu a Torá? Para o povo inteiro. Tinha homens, mulheres, jovens, menos jovens, mais jovens, todo mundo estava presente. Hashem falou, eu quero todo mundo aqui, não tinha uma pessoa de Bnei Israel que não estava na frente da montanha. Quando Hashem tirou a gente do Egito, ele fez os milagres para quem? Para nós. Todo o povo viu. Quem mais viu os milagres no Egito? Os egípcios. Não só os egípcios. Por exemplo, quando houve Kriyat Yam-Suf, quando o povo atravessou, por favor, quando o povo atravessou o mar, o que aconteceu? Está escrito que todas as águas do mundo se abriram. Ou seja, a nossa Torá, que é baseada na saída do Egito, olha que espetacular, e no Har Sinai, ela é completamente, obrigado, ela é completamente o quê? Pública e evidente. Agora, olha que interessante, muitas religiões dependem de alguém que sonhou. Pode ser verdade que ele sonhou? Pode. Pode ser. E pode também não ser. Pode ser verdade que ele era um profeta? Pode, mas também pode não ser. A Torá Kedoshá, é importante a gente lembrar isso quando se fala de Emuná, a Torá é a única religião que Hashem falou, me revelei para a nação inteira, em alguns casos para o mundo inteiro, como a gente provou agora, de Har Sinai e Yetziat Mitzrayim, e Hashem falou para todo mundo. Não é uma pessoa que falou que eu sou filho de não sei o que, sou filho de Deus, sou mãe de Deus. Quem é sabe? Pode ser que é verdade, mas pode também não ser. Se alguém começasse hoje a falar, meu pai estava no Har Sinai e ele viu o Har Sinai. Poxa, eu não ia acreditar. Como assim? Meu pai? Se eu não li no jornal de 10 anos atrás, 20 anos atrás, não pode ser verdade. Era impossível alguém no meio da história do mundo criar que houve Yetziat Mitzrayim e nunca aconteceu nada. E por gerações, ninguém nunca negou isso. Que houve a Har Sinai, a outorga da Torá presente com barulho, com fenômenos naturais, e ninguém nunca percebeu isso. A Torá é a única Torá, é a única religião que tem milagres públicos. Porque Kadosh Baruch Hu fala para a gente, eu não quero que você acredite em mim cegamente. Porque como eu posso pedir para você fechar a tua loja no Shabbat? Não trabalhar no Yom Tov? Cumprir a Lachot Nidah? Não comer quando você vai no restaurante, porque não é kasher? Como eu posso pedir isso para você? Eu só posso pedir para você se eu tenho provas para te dar. Quer dizer, a Torá não pede para que a gente acredite em Hashem cegamente. Obviamente tem coisas que a gente não entende dentro da Torá, mas o conceito de Har Sinai e Yetziat Mitzrayim foi algo público. Mais um passo adiante quando se fala de Emuná é o seguinte. Como funciona, a famosa pergunta, pesquisei bastante sobre isso, Emuná e a Parnassá e o sustento monetário da pessoa. A gente sabe que, por certeza do homem, uma das preocupações que mais ocupa espaço na memória aqui dentro, na caixa cinzenta da pessoa, qualquer pessoa que não ganha na loteria, se ele ganhou também, porque depois de um tempo falam que eles ficam devendo dinheiro, né? Então mesmo quem ganha na loteria, né? A maioria das pessoas, o que mais gasta tempo e energia nas pessoas é o quê? Trabalho. O que as pessoas têm nas mensagens dele, nos e-mails dele? Muitas coisas, obviamente, mas o que mais preenche tempo, o que mais dá volume de espaço e de preocupação é o sustento monetário, é o dinheiro na vida da pessoa. O que Kadosh Baruch Hu tem a nos ensinar sobre Emuná e Parnassá? A pergunta, ela é sempre questionada, eu acho que tem que se questionar, quem manda Parnassá para a pessoa de verdade? Vamos dizer que eu acredito de verdade em Hashem. Quem manda Parnassá o sustento da pessoa? Quem manda o sustento para a pessoa? Hashem. A pergunta, se alguém fizer essa pergunta, eu diria que é uma ótima pergunta, então por que eu preciso trabalhar? De qualquer forma. A Parnassá vem da minha pessoa ou de Akadosh Baruch Hu? Se ela vem de Hashem, então para que trabalhar? E se ela vem da minha pessoa, então Hashem não tem nenhuma participação na minha Parnassá, no meu sustento econômico, monetário?
A pergunta é boa. Então, tudo a gente volta para onde? Para Parashat Bereshit. O estágio de perfeição do mundo, a pergunta é tão boa, porque o estágio de perfeição do mundo, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo 6 estrelas. Até que veio o homem e fez 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, mais ou menos, né? Mas o mundo no estágio de perfeição, quanto o homem precisava trabalhar? O que Adam Arishon trabalhava economicamente falando? Nada. Adam Arishon precisava ir no shopping comprar um sapato novo. O que ele fazia? Pegava o cartão instantâneo dele, botava na lojinha lá, pegava assim, não precisava nem ter chip, porque ninguém roubava cartão de crédito naquela época, não tinha chip. Ele pegava lá, colocava o cartão e usava o sapato. Adam Arishon precisava de uma gravata nova, o que ele fazia? Colocava. Melhor de tudo, Havá. Não, Havá já não deu certo, né? Porque logo depois que ela foi criada, eles já erraram e aí já precisou para ir na joalheria, já tinha que pagar e Adam Arishon teve que trabalhar. Mas no começo da criação do mundo, de fato, Adam Arishon não tinha que trabalhar nada. Por que não? Porque se a Parnassá vem de Hashem, para que trabalhar? De verdade, boa pergunta. Fato é que no começo da criação do mundo, Adam Arishon não precisou trabalhar. Quer dizer, quando os pais falam para os filhos, poxa, outro tênis tem que... Você quer comprar mais uma chuteira? E a gente esquece que os filhos crescem, né? Baruch Hashem. Você rasgou mais um uniforme? E a gente esquece que os filhos jogam bola e caem e rasga. Graças a Deus, é um sinal de saúde. Uma vez eu estava com uma dor no pé muito forte, não conseguia andar. Eu fui no médico, eu fiz fisioterapia, eu falei, doutor, por que isso está acontecendo comigo? Me deu uma resposta espetacular. Ele falou, querido, isso só acontece com quem está vivo. Espetacular. Eu falei, obrigado. É verdade. Quem ainda está aqui, né? Então o pé cresce, a roupa rasga. Agora, o que o pai fala para o filho, o que a mãe fala para o filho ou para a filha? Você acha que dinheiro nasce na árvore? Né? Se o filho falar assim, se tiver em Parashat Bereshit, ele está certo. Porque antigamente, Habib, onde nasceu o dinheiro? Na árvore. Adam Arishon ia lá, queria euro, pegava nessa árvore. Ele via uma árvore mais perto dos Estados Unidos, pegava dólar, do Brasil pegava real. Adam Arishon pegava dinheiro na árvore, o dinheiro nascia na árvore. Só que depois que Adam Arishon pecou, e cada um de nós fazia parte de um pedaço de Adam Arishon, opa, aí a situação mudou. Mudou. Para melhor, para pior, mudou. Do jeito que a Hashem achou que era espetacular para a gente agora. E agora, pessoal, o homem precisa, como funciona a Parnassá da pessoa, hoje nos nossos dias, e a Emuná. Pesquisei bastante e procurei em pessoas de costas largas, os nossos Gdolim. Existem 2 opiniões na Torá Kedoshá, nos Chachamim, nossos sábios, nos Rishonim. Rishonim são aqueles que vieram na época do Rashi. Bom, os 2 Rishonim que falam sobre esse assunto, um dos livros é chamado Chovat Elevavot, Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye viveu em 1150, mais ou menos, em Saragossa, na Espanha. Ele fala que existe uma obrigação do homem trabalhar. Mesmo aquele homem, ou pode ser mulher, tanto faz, homem quer dizer, digo pessoa. Mesmo aquele homem que confia piamente em Akadosh Baruch Hu, depois que Adam Arishon pecou, existe algo chamado Chová, Chiyuv, obrigação que o homem trabalhasse. Não tem isenção dessa. Ah, mas eu confio em Hashem, tá bom? Depois do pecado de Adam Arishon, não confiar em Hashem é fazer o que Hashem pediu, é trabalhar. Tá, aproveitamos só para esse livro. Sim. Qual a diferença de Emuná e Bitachon? Boa. Qual a diferença entre Emuná e Bitachon? São 2 expressões usadas muitas vezes na literatura judaica. O Hazonish diz que Emuná é a teoria, Bitachon é a prática. Eu preciso saber o que é Emuná para depois colocar na prática. Mas, por outro lado, pouquíssimo adianta eu estudar e não praticar. Então, Emuná é a teoria e Bitachon é a prática, exercer na 25 de março, no centro, na lojinha, a prática do que eu estudei. Então voltamos. O Chovat Elevavot fala para a gente que a pessoa tem que trabalhar. Depois que Adam Arishon pecou, não tem outra saída. Ou seja, trabalhar é um must. Só que olha que interessante. Se trabalhar é um must, eu pensei com os botões. Olha que interessante, de acordo com o Chovat Elevavot, olha o que sai. Minha Parnassá vem de quem? De Hashem. Mas eu sou obrigado a trabalhar.
Não é um pouco contraditório? Minha parnassá vem de Hashem, 100%. Mas, Chovat Levavot diz que a obrigação do homem é trabalhar. É um pouco contraditório. Como eu posso trabalhar e entender que 100% minha parnassá vem de Hashem? Se vem 100% de Hashem, que eu não precisasse trabalhar. Pessoal, esse é o teste que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente. Trabalhar, se esforçar, fazer um curso, se empenhar, acordar cedo, às vezes dormir tarde e lembrar que a parnassá vem de Kadosh Baruch Hu. É um teste difícil porque é quase que conflitante racionalmente falando. Mas tem uma lógica muito forte para isso. Depois que Adam Arishon pecou, Hashem falou uma palavra no Chumash muito curiosa, tem duas palavras. Depois que Adam Arishon pecou, está escrito Kotz Vedardar Tatzmiach. Vai nascer nas árvores, na plantação, que é toda a economia de Adam Arishon, a bolsa de valores de Adam Arishon, o que era? O campo. Esse era o Dow Jones de Adam Arishon. Está escrito Kotz Vedardar. O que quer dizer Kotz Vedardar? Espinhos. Na tua planta vai nascer. Vai nascer na plantação, não é tão gostoso. Quando não tem espinho, você coloca a mão e tira. Quando tem espinho, você tem que tomar cuidado, né? Ramim contam pra gente que os espinhos que tem na nossa vida hoje em dia, referente à parnassá da pessoa, é procurar o emet dentro da parnassá da pessoa. O que quer dizer isso? Esses espinhos são, quando eu estiver trabalhando, achar que o meu sustento vem da onde? Porque eu tenho um diploma que eu estudei em Harvard. Isso ajuda. Claro, eu tenho uma participação, Hashem nunca negou isso. Mas o espinho é achar que tudo isso vem do meu suor e esquecer de Akadosh Baruch Hu quando chegar o saldo final na minha conta bancária. Ou seja, o trabalho do homem, hoje em dia, de acordo com Chovat Levavot, é a pessoa lembrar, procurar Akadosh Baruch Hu dentro do trabalho dele. Mas trabalhar é um must. Hashem... Como que eu posso lembrar de Hashem no meu trabalho? Fiquei pensando, talvez, ou com certeza a gente pode dizer, é praticar a emuná, é o bitachon aqui na verdade, né? Colocar a emuná em prática no meu trabalho. Por exemplo, a gente sabe que o Shulchan Aruch, o nosso código de lei, é dividido em quantas sessões? 4. Um dos halakim, um dos tomos do Shulchan Aruch é chamado Choshen Mishpat, falar única e exclusivamente sobre leis monetárias. Mas eu não conheço. Bom, mas tem que, quando eu tenho dúvidas, às vezes para a gente ter dúvida, precisa estudar um pouquinho, né? Tem shurim, precisa escutar, a gente começa a ver, a gente tem questões. Então, se eu tenho dúvidas e eu não pergunto, é porque minha emuná, eu esqueci que minha parnassá vem de Hashem. Porque se eu lembro que minha parnassá vem de Hashem, eu não tenho medo de perguntar e receber ou não. Porque presta atenção, de qualquer jeito, se eu mereço ganhar 1.000, eu fazendo a verá não vou ganhar 1.050, eu vou continuar ganhando os mesmos 1.000 líquido no fim. Então... lembrar no trabalho que, mesmo que a gente se esforça para nascer vem de Hashem, um dos exemplos práticos é se a pessoa tem medo de fazer perguntas de Allahá referente ao trabalho dele ou não. Por exemplo, se eu tenho dúvidas, se eu tento procurar artimanhas para trabalhar no Shabbat ou no Yom Tov, e coisas que Ramim não gostam, eu esqueci que vem lá de cima. Se eu lembrar que a parnassá vem de cima, né? Então, por que eu preciso procurar loopholes, artimanhas, para poder trabalhar? Se a parnassá vem de cima, por exemplo, por exemplo não, com certeza vem, né? E a Kadosh Baruch Hu acha desconfortável tal caminho. Então a pessoa está vivendo o Bediavad. Tá bom, vive o Bediavad 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não dá para viver a vida inteira assim. Então se o Rav falou para ele que essa opinião é Bediavad, se a pessoa acredita de verdade que a parnassá vem de Hashem, não existe esse negócio. Se eu começar a fazer Lechatchila, a primeira instância, os 6 estrelas, eu vou sofrer economicamente. Não existe isso, por quê? Isso é um teste se a pessoa entende que a parnassá vem dele ou vem de Akadosh Baruch Hu, que é sócio na mão dele. O Chovat Levavot pergunta, olha que interessante, por que o dinheiro não nasce mais na árvore? Seria bom, né? Mas quantas árvores ia ter na rua aí? Já me criar bastante árvores, tá bom? Mas por que o dinheiro não nasce na árvore? Por que o homem precisa trabalhar? Olha que interessante. O Chovat Levavot fala que a razão do homem trabalhar são 2 razões somente para o homem trabalhar. Não é pelo sustento. Poxa, não é pelo sustento? A razão mais óbvia não é. Porque pelo sustento a Hashem podia mandar cair, jogar pela cegonha. Ou nascer em alguma árvore. Então por que o homem precisa trabalhar? Olha que espetacular. Diz o Chovat Levavot o seguinte. É um teste que Kadosh Baruch Hu faz para ver se nós acreditamos nele.
Olha que interessante. Se eu trabalho e vem uma dúvida de honestidade no meu trabalho, que eu não estou me comportando de forma honesta, eu sei que eu estou vendendo 1 quilo, mas na verdade tem 950 gramas e não é de praxe, é uma coisa que é desonesta. Trabalhar de Zuchovat e Levavot é só para Hashem testar ver se o homem lembra que Hashem está envolvido na parnassá dele. Então a pessoa que ele é desonesta na parnassá, o que acontece? O que ele está mostrando? Ele está mostrando para Hashem que o quê? Essa é toda a razão do homem trabalhar, do dinheiro não nascer na árvore. É para ver se o homem de fato acredita em Hashem ou não acredita. Como a gente vê isso? Conforme a honestidade da pessoa no trabalho. Eu fico maravilhado, eu fico boquiaberto mesmo, quando às vezes estou sentado com alguns havrutot que eu tenho particular, semanalmente, e às vezes as pessoas me perguntam, às vezes esse assunto obviamente que interessa a qualquer pessoa que trabalha, em especial, eles falam, eu falo para a pessoa, você consegue ver Hashem no teu trabalho? Algumas pessoas falam, é difícil, eu me esforço. Tem outras pessoas que eu fico de verdade maravilhado, e falam, como assim, se eu consigo ver Hashem no meu trabalho? Rabino, eu vejo de forma nítida, parece que eu não faço nada no meu trabalho. Quer dizer, eu acho na verdade espetacular isso, eu fico com ciúmes das pessoas. De verdade, eu gostaria de estar no teu nível. Eu não estou no teu métier, mas gostaria de estar com o sentimento que você tem. Que eu possa repetir para ver se eu compartilho um pouco disso com você. De verdade, falar de novo, Rabino, é incrível ver como que a Hashem participa de tudo que eu faço. Às vezes eu tento fazer assim e não dá certo, 2 semanas depois eu entendo por que aconteceu aquilo. Só trabalhar e participar junto, a Kadosh Baruch Hu é meu sócio no trabalho. Quando tiver uma pessoa assim, eu acho que de verdade tem que pedir uma brachá para essa pessoa. Eu fico de verdade sempre, uau, maravilhado com pessoas assim. Ou seja, quando Hashem falou para Adam Arishon, depois que ele pecou, depois, quando você se esforçar, você vai ter que se esforçar agora para ganhar teu sustento, depois que Adam e Havá pecaram, isso não é um castigo. Isso é um conserto para o pecado. O que quer dizer isso? Depois que Adam Arishon pecou, Hashem se absteve um pouquinho do mundo como ele era visível anteriormente. Hashem falou, eu quero que você trabalhe e no que é mais oposto a me encontrar, que é o seu esforço, você descubra que completamente você, homem ou mulher que está procurando seu sustento, você depende única e exclusivamente de mim. Quer dizer, trabalhar não é um castigo, é o band-aid, é o conserto, é o remédio do erro que Adam Rishon e Havá fizeram. E, às vezes, dá para muito bem ter emuná dentro do trabalho. Tem situações mais fáceis. Outras mais difíceis, obviamente. Quem trabalha mais, ganha mais? Eu sempre lembro, não necessariamente, né? Eu sempre lembro, tinha um... Aras, eu adoro cavalos, né? Faz tempo que eu não ando, mas é um hobby que eu gosto. Então, tinha um aras perto de casa. Às vezes, quando eu tinha um tempinho livre, eu olhar um cavaleiro pular bem, eu adoro. Fiz aula de equitação, para mim é algo que eu gosto muito. Então, eu fui uma vez no aras e vi lá os cavalos, todos bonitões. Eu falei para o nosso amigo lá, o seu Anastácio, lá, sei lá como que ele chamava, eu falei, amigo, quem que vê andar a cavalo? Os moradores aqui perto vêm andar, falou, doutor, o pessoal que tem cavalo aqui não é daqui, os pessoal vem lá de São Paulo. De São Paulo até onde eu moro são 40 minutos. Falei, quando é que eles andam? Eles vêm dia de semana, andam, 1 horinha e volta. Falei, mas espera aí, depois você anda a cavalo, você quer te sentar, tomar um cafezinho, você tem que se trocar, precisa tomar banho. Eu falei, tá certo, doutor, os caras vêm de manhã aqui, 11h30, meio-dia eles terminam e voltam para o escritório. Tá bom. Quer dizer, quem trabalha mais não é quem ganha mais. Por que não? Porque a Hashem está mostrando para a gente que isso aqui depende da emuná da pessoa e do mazal da pessoa. Mas, de novo, se fosse algo recíproco, então, ia ter gente trabalhando 20 horas e ser bilionário, e o contrário, pobre. A gente vê que não é assim a metziut, a realidade do mundo. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de força de emuná, que vê que não é tudo conforme eu faço, eu recebo. Depende da vontade de Akadosh Baruch Hu. O que me fez falar desse shiur, pessoal, foi o seguinte episódio. Eram 10h40 da manhã, no Parque Vila Lobos, era uma quinta-feira. 10h40 da manhã, naquele Parque Vila Lobos lá. Uma quinta-feira, faz duas semanas atrás, as quadras de tênis estavam lotadas. Todas. Acho que talvez 6, 7 quadras de tênis lotadas. Tem alguns, já foram lá? Tem campos de futebol, estavam lotados.
4 contra 4, 5 contra 5. Tinha gente andando de bicicleta e gente correndo. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo naquele momento é: ninguém nesse lugar trabalha? Sério, foi a primeira pergunta que eu fiz. Você deve estar se perguntando aí, como é que você sabe? Eu também estava lá. A resposta é que eu fui com minha classe, tá bom? Tem uma justificativa. Eu tenho coringa. Eu levei minha classe, minha sala de Yeshiva, para um dia passear um pouquinho, andar de bicicleta. Mas eu olhei para mim mesmo e falei: é impossível isso, ninguém aqui trabalha. Eu não sei qual a resposta deles. Tá bom? Talvez não era todo mundo aposentado. Se fosse todo mundo dos 90 para cima, tinha gente lá da meia idade, da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, homens, mulheres. Bom, tá certo. Quem falou que trabalhar o dia inteiro é o que traz a parnassá da pessoa? Quem falou? Mas o Chovat Levavot falou: um pouquinho tem que trabalhar. Quanto maior a emuná, maior a confiança em Hashem, menos eu preciso trabalhar. Se houvesse alguém que tivesse uma confiança 1000%, quando ele precisaria trabalhar? Pouco. Talvez vamos quantificar isso 1 hora. Talvez. Mas, menor é o nível de emuná, mais eu preciso trabalhar. Prova disso, Parque Vila Lobos, tá bom? Vamos lá visitar. Porém, tem uma segunda opinião sobre quando se fala de parnassá de trabalho, e última que existe na Torá sobre isso. O Ramban, um dos outros Rishonim, Nachmanides, fala pra gente o seguinte: que trabalhar, o chiyuv de estadlut, o esforço, a obrigação de se esforçar, ela depende. Uma pessoa que tem 100% confiança em Hashem, não existe razão nenhuma para ele trabalhar. Repito de novo, Chovat Levavot falou que todo mundo precisa trabalhar. Não tem exceção. Se você confia mais, precisa trabalhar menos. Mas todo mundo é um must trabalhar. Diz o Ramban, Nachmanides, aquele famoso Nachmanides, ele fala para a gente: uma pessoa que confia em Hashem, mie bel mie, 100%, essa pessoa não precisa trabalhar absolutamente nada. Porque diz o Ramban, se de qualquer jeito quem manda parnassá para a pessoa, e tem que lembrar isso, é único e exclusivamente o Ribono Shel Olam, Kadosh Baruch Hu, então se eu confio nele, para que trabalhar? De qualquer jeito vai vir dele. Chovat Levavot fala que não, tem que trabalhar. Agora, olhem que interessante, o Chovat Levavot falou por que precisa trabalhar mesmo alguém confia 100% em Hashem. Um ponto a gente mencionou faz 2-3 minutos, que é que Hashem quer testar a pessoa para ver quanto honesto ele é, e a minha honestidade provém de quanto eu confio em Hashem, porque se eu confio em Hashem não tem razão nenhuma para eu passar a perna nas outras pessoas. E para ocupar a pessoa. Diz o Chovat Levavot, olha que espetacular. Porque se a pessoa não precisasse trabalhar, o que ele ia fazer? Hoje em dia ele ia ficar no WhatsApp vendo todos os vidinhos que tem, né? Tá bom. Mas, antigamente não tinha WhatsApp, o que as pessoas faziam? Cabeça vazia é... Não conhece essa expressão? Oficina do diabo. Não é? Então o pessoal brasileiro diz o Chovat Levavot, se o homem não precisasse trabalhar, coitado da esposa dele, ia ficar majnun com o cara em casa. Sim? Então Hashem fez o homem trabalhar esse Chovat Levavot, mesmo que ele tem 100% de emuná, 1 para o homem ficar ocupado e 2 para testar quanto o homem confia em Hashem. Diz o Ramban de novo? Não, eu acho que não. O Ramban disse, se a pessoa tivesse 100% confiança em Hashem, não tem nenhuma razão para que ele precisasse sair atrás do sustento dele. Mas é importante lembrar uma frase que o Mesilat Yesharim traz para a gente. De acordo com todo mundo, hoje a gente precisa trabalhar porque a gente não está nesse nível de emuná. Achze lo moil. Mesmo que nós precisamos trabalhar, o homem tem que lembrar que o trabalho da pessoa não é o que gera a parnassá dele. Importante essa frase. Ela sheze mukhrach. É obrigatório? É. Hoje em dia, com certeza, nosso nível é obrigatório. Mas o que ajuda a pessoa a trabalhar, ou ganhar o sustento, não é o trabalho dele. Porque a gente falou, senão quem trabalhasse mais, ganharia mais dinheiro. E não necessariamente essa é a proporção das coisas que funcionam. Todo o ponto do nosso estadlut, meus queridos, é para que a parnassá da pessoa não seja um milagre, porque Hashem não faz mais milagres. No momento que a parnassá da pessoa saiu do nível de milagre, a pessoa já não precisa mais trabalhar se ele confia 100% em Hashem. Ou seja, a preocupação com o dinheiro, com a parnassá, ela é antiga. Ela vem desde Adam Arishon. Adam Arishon, depois que pecou, ficou preocupado. Tem outros lugares, eu peguei 2-3 episódios na Torá que me vieram à cabeça. Yosef, por que foi parar no Egito? Hashem achou assim bom, não é? Mas por que os irmãos de Yosef foram para o Egito?
Porque Yaakov, que era o terceiro dos patriarcas, que é o único, que a imagem dele está gravada no trono celestial de Hashem. Só que imagina quem é esse homem? Falou para os filhos dele, irmão de Yosef, a gente está sem comida, vai procurar comida no Egito. Yaakov se preocupou com a Parnassá, com o sustento da família. Adam Arishon se preocupou. No deserto, o que o povo falou para Moshe Rabbeinu? Que a gente vai comer no deserto. A gente não tem comida, a gente está com medo de ir para o deserto. Parnassá sempre foi, desde o começo da história do mundo, depois que Adam Arishon pecou, uma preocupação que rodou e ocupou muito tempo e emoção do cérebro do ser humano. Mas a gente tem que lembrar que quem comanda as coisas aqui no mundo é Kadosh Baruch Hu. Eu lembro da história, uma vez tinha um homem e o amigo queria brincar com ele, falou para ele o seguinte, olha, fica no meio do cruzamento e você vai ver quanto você é poderoso. Ele falou, como assim? Ele falou, vai no cruzamento. Então, esse nosso amigo foi no meio do cruzamento dos carros, ficou lá no cruzamento, e o outro amigo dele falou, olha, quando eu te falar já, você levanta a mão. Ele falava já, levanta a mão, todos os carros paravam. Esperava 2, 3 minutinhos, falava, abaixa a mão. Abaixa a mão, os carros passavam. E aí o outro amigo dele lá na calçada ia indicando para ele, levanta a mão, abaixa a mão. Então o moço que estava lá no meio do cruzamento estava achando já que ele era o rei da cocada. Olha como eu mando, tem 500 carros passando, levanta a mão, todo mundo para, eu abaixo, todo mundo passa. Até que chegou um amigo dele, um terceiro, falou, amigo, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu que estou dirigindo aqui os carros que passam, que param aqui no meio da Avenida Paulista. Ele falou, você não está fazendo nada. Em cima de você tem um semáforo. Ninguém está olhando para você. O cara que está na calçada te falando, quando o farol está vermelho, levanta a mão. Quando o farol está verde, abaixa a mão. Você não está fazendo nada. Em relação à Parnassá da pessoa, não é assim. A Kadosh Baruch Hu considera o nosso esforço, mas o que gera principalmente a Parnassá da pessoa é o farol. Então, o homem que ele acha que ele está coordenando tudo, tolo é porque ele não está olhando para cima, vendo que tem um farol vermelho e um verde. Tem um passuco que nós falamos todos os dias na Tefilá. David Amelech falou no Teilim, a gente fala, é bom a gente lembrar ele aqui para quando a gente for rezar, a gente lembrar disso. E as mulheres quando falam em Teilim, Al tiftechu, ou na Tefilá, Al tiftechu bindivim. Não confia em pessoas nobres. Ele é chefe, ele é CEO, tem um contato, não confia nele. Disse David Amelech já isso. Beven Adam she'en lo teshua. Porque ele é um homem que não tem poder. Eu quando li esse passuco tinha uma dúvida. Eu conheço muitos homens que têm poder aqui. David Amelech esqueceu desses homens? Não confia nesses caras aí. Beven Adam she'en lo teshua. Ele não tem poder nenhum. Assim não tem poder. Eu conheço gente aqui que tem pu. Não tem poder? Pessoal, dizem nossos comentaristas, o que quer dizer isso? A Teshua, ele tem poder, mas a Teshua, a salvação, não provém dele. Porque no momento que Kadosh Baruch Hu achar que a pessoa não merece, o poder daquele cara não ajuda nada. No momento que Hashem quiser tirar o poder daquela pessoa que tem poder, também ele vai ficar sem nada. Então disse David Amelech, categoricamente falando, sem exceção nenhuma, não confie em ninguém. Quando alguém te ajudou, certeza que agradece ele. Mas lembra que Beben Adam she'en lo teshua, a salvação não vem dele. A salvação vem de Akadosh Baruch Hu. Eu vi uma história, obviamente que é verdadeira, eu procurei. Tinha um casal, isso é importante quando se fala de Emuná, estava casado há alguns anos, sem filhos, e eles foram para alguns médicos, tratamentos, fizeram tudo o que podiam fazer e, obviamente, com toda a razão. Depois de 10 anos de casados, eles escutaram que tinha um Rav, um tzadik que veio para a cidade deles. Então a esposa falou para o marido, que tal a gente ir para ele e pedir uma brachá? Aí o marido falou, sabe, a gente já tentou tanta coisa, o que vai adiantar uma brachá? A esposa falou, por favor, faz isso por mim. Tá bom. O marido falou, tá bom, já está aqui na cidade, a gente não vai perder nada, vamos lá. O marido foi com respeito. A história é verdadeiríssima, pessoal. E o que me interessa não é essa parte, a próxima parte, mas eu vou contar a história toda para vocês. 1 ano depois, não foi 9 meses, 1 ano depois, esse casal, Mabruk, tiveram um filho depois de 10 anos. A esposa fez o seguinte comentário para o marido. Isso aqui interessa para a gente quando se fala de Emuná. Aonde estava esse tzadik até hoje? Cadê ele? Aonde você estava até hoje?
falou para o marido, a gente devia ter nós ido até o tzadik. Pessoal, escutem a frase que ela falou. Porque meus amigos têm filhos de 9 anos de idade. Agora nosso filho vai ter um dia de idade. Quando eles tiverem 10 anos, você vai ter um dia, 20 anos, você vai ter 10. Eu queria também ter filhos da idade dos meus amigos. Aonde estava o tzadik até agora? O marido falou para ela, e eu estou falando para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, o seguinte. Se o tzadik chegou na nossa cidade hoje, e hoje a gente foi até ele, porque Kadosh Baruch Hu achou, isso faz parte integral do emuná do Yehudi, que eu mereci ver isso hoje. Até agora, por qualquer razão do mundo que nós não sabemos, nós não éramos merecedores dessa brachá. Isso tem muito a ver com emuná, meus queridos. Se eu soubesse antes daquela importação, daquele médico, daquele apartamento para comprar, daquele terreno para vender, 20 anos, eu podia ter feito milhões de reais. Puxa, se eu tivesse esperado mais um dia, teria vendido por tanto a mais, a menos ninguém reclama, né? Mas tanto a mais, né? Um Yehudi que tem emuná não faz essas perguntas. Se tivesse levado meu pai ou minha mãe em tal médico, ele teria vivido mais 10 anos. Pessoal, se nós fazemos o nosso esforço, é aqui que se vê aonde está o nível de emuná da pessoa e quanto não emuná ele tem. Cada vez que a pessoa regret, que ele fica remoendo o que já passou, isso mostra que a pessoa não tem emuná. Se ele fez alguma coisa de errado, daqui para frente conserta. Isso tem a ver estritamente com a emuná da pessoa. Eu vi mais uma história, e quando se fala de emuná, não tem uma bala perdida. Talvez a gente fale no Rio, a gente escuta às vezes Rio de Janeiro tem bala perdida. Mas no mundo de Akadosh Baruch Hu não tem bala perdida. História forte, para mim pelo menos. 2 soldados estavam na fronteira de Israel, história verdadeiríssima, só mudei os nomes, tá bom? Avi tinha o dele dia off hoje, ele não precisava trabalhar, era o turno de Yosef trabalhar naquele dia em Gaza, na fronteira. Tá bom, era o dia de Yosef. Yosef falou para o Avi, será que você poderia trocar o turno comigo? Eu queria passear hoje, próxima vez eu fico 2 dias. Então, Avi falou, tá bom, eu vou pegar o seu lugar, Yosef, e Avi ficou no lugar de Yosef, fazendo lá Shmirah. Não era da bandeira, era da fronteira. No meio da noite começou um action lá, Avi escuta todo um barulho, e de repente Avi começa a pedir por socorro, Avi ficou no lugar de Yosef, ele pediu por socorro e nada. Quando o socorro viu que Avi precisava de ajuda, eles foram correndo até a base e viram Avi no chão sem nenhum sinal vital. Chegou o dia de visitar Lenachem Avelim, visitar os enlutados, e foram para a casa do Avi, Zichron Libraha, que havia falecido, soldado coitado que aconteceu. E as pessoas foram visitar, e de repente foi aquele batalhão do exército também visitar os pais de Yosef. Todo mundo foi entrando, até que Yosef entra por último. Yosef é aquela pessoa que devia estar no lugar do Avi, ele entra por último, sabe se vai, se não vai, se é melhor ir, talvez é melhor nem ir lá, porque ele causou tudo isso. Se não tivesse trocado, Avi não teria morrido. Ele conta que os pais do Avi falecido olharam para a cara dele e parece que leram a testa dele. Falaram para ele uma frase, o seguinte: foi você que trocou de guarda com o meu filho? Meu filho ficou no seu lugar? Aí o pelotão inteiro se olhou um para o outro e teve aquele silêncio lá que parecia que ficou silêncio anos. Os pais do Avi foram até Yosef, pegaram a kippá que Avi usava, colocaram na mão e mostraram, olha, essa é a última memória que nós temos do nosso filho, do que ele estava vestindo naquele momento. Ele faleceu, só sobrou a kippá dele. Eu queria, Avi, que você soubesse uma coisa. O que aconteceu ontem à noite não tem nada a ver com você, Yosef, melhor dizendo. Eu queria que, Yosef, você soubesse que o que aconteceu ontem à noite não tem nada a ver com você. Porque nós
acreditamos piamente na Ashgaha de HaKadosh Baruch Hu, que Hashem está supervisionando o mundo. Então, se meu filho morreu, é porque ele tinha que ter morrido, não porque você trocou a guarda. Muito obrigado pela visita. Pessoal, isso, lo aleno, numa situação difícil que ninguém tenha, é emuná par excellence. Você não faleceu, meu filho não faleceu porque você trocou de guarda. Porque não tem bala perdida. Um Yehudi que tem emuná, não existe o conceito bala perdida. Quando alguém pergunta para a gente um passo adiante, como vai? Às vezes a gente responde, poderia estar melhor. Poxa, a situação está difícil, poderia estar melhor. Uma vez alguém falou isso na frente do Hafetz Haim. O Hafetz Haim falou com muito carinho para a pessoa, se pudesse estar melhor, estaria. Pessoal, são frases que tem que ficar no nosso coração, estou falando comigo mesmo. Se pudesse estar melhor, estaria. Se a Kadosh Baruch Hu achou que era bom estar assim, é porque é ótimo assim. Está difícil, está certo. Às vezes nem sempre é fácil. Os planos de Hashem nem sempre são para ser fácil. Mas a gente olha para trás depois e ri da história. Eu lembro, nas aulas de um dos cursos de oratória que eu fiz, eu lembro que o professor às vezes trazia algumas frases, ficou uma frase marcada na minha cabeça. Ele falou uma vez o seguinte, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos que falou isso, ele falou o seguinte, quanto nos custaram os males que nunca nos aconteceram? Repito, quanto nos custaram os males que nunca nos aconteceram? Quantas vezes a gente fica preocupado, se, a pessoa precisa se precaver, mas tem preocupações que a gente faz que já são absurdas. Depois a gente fala, nem aconteceu. Tudo que foge do que é normal é falta de emuná. Tudo que a gente se preocupa que é fora do normal é porque o meu teor de emuná precisa ser trabalhado. Eu não conhecia isso da história, acho que é pouco conhecido. Hitler, Iyamach Shemo V'Zichro, teve 39 tentativas de matar ele. Pesquisei bastante, e são fatos verdadeiros. Hitler, 39 tentativas diferentes, em momentos diferentes, tentaram matar essa coisa, nem esse homem. Nenhum deu certo, como a gente sabe o fim da história. Olhem que interessante, um deles, em 1942, um homem foi com uma maleta de explosivos e colocou onde Hitler ia sentar em Marchemont. A maleta explodiu, mas o bigode do dito cujo nem se queimou. Por quê? Por quê? Porque a tábua da mesa a protegeu. Então a bomba, a maleta estava embaixo da mesa, ele sentou, a tábua da mesa, a mesa própria protegeu, e o homem, esse ser, não se afetou, não aconteceu nada com ele. Então, o que está nas notícias, se você procurar? Tábua da mesa protege o desgraçado. Pessoal, prestem atenção. Por que um homem desse, que merecia de tudo, com certeza, para ir embora do mundo, por que não foi embora em uma das 39 tentativas? A resposta é nós não sabemos. Mas uma coisa a gente sim sabe, porque a Kadosh Baruch Hu não quis. Não foi a tábua que protegeu. A tábua que protegeu foi o que a gente viu. Mas atrás de toda marionete tem uma mão. A mão de Akadosh Baruch Hu é o que faz o mundo andar. Por que não colocaram a maleta mais para cá? São perguntas idiotas. Só coisa de criança. Por que não colocaram a maleta mais para cá? Porque não colocaram porque Hashem não quis. E se colocasse a maleta mais para cá também, o homem não ia embora antes da hora dele. Não tem bala perdida no mundo de Akadosh Baruch Hu. Para a gente terminar, eu acho que, já que a gente está falando de emuná, essa observação é importante ser feita para que a gente termine o shiur. Muitos conhecem Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha. Poucos conhecem a esposa dele. Vou fazer um teste. Qual é o nome da esposa dele? Está vendo? Poucos conhecem a esposa, quem era, né? Faleceu. A esposa do Rav Ovadia. Rabbanit Margalit Yosef. Rabbanit Yosef, esposa do Rav Ovadia Zichron Libraha, estava muito preocupada com a situação de respiração dele, porque o Rav Ovadia tinha reumatismo. Então ela falou para ele, para o marido dela, para o Rav Ovadia, o grande Rav Ovadia, olha, tem um Mekubal, pessoa que estuda Kabbalah e sabe Kabbalah aqui, mora perto da gente, eu queria que ele viesse aqui para ver se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar o seu reumatismo.
Isso por si só já vale letras maiúsculas. Rav Ovadia falou, eu não gosto desse tipo de prática, mas se vai tranquilizar minha esposa, pode trazer ele aqui em casa. Pessoal, entrar na casa do Rav Ovadia Yosef, todo mundo ia ficar sabendo. Falou, eu não gosto disso, mas se é para tranquilizar minha esposa, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Convida ele. Veio o homem, a história é verdadeira, mas o nome da pessoa não está aqui, não sei porquê. Veio esse Mekubal, se você estudava Kabbalah na casa do Rav Ovadia, e ele entra na casa desse Mekubal e fala as seguintes palavras: quem nessa casa tem reumatismo? Pessoal, os cabelos das pessoas, o quê? Arrepiaram-se. Ele olha para a porta e fala, olha, essa mezuzá está úmida. No momento que você tirar a mezuzá, ela está úmida, é a mesma umidade, né? Que a pessoa tem no corpo, isso remove o reumatismo da pessoa. Escutem a história comigo, história verdadeira. Esse Mekubal falou para a esposa e para o marido, tem alguma cruz aqui nessa casa? Só na casa do Rav Ovadia. Tem alguma cruz nessa casa? Precisa ser muito Mekubal para falar uma coisa dessa, né? É o último chute que alguém que fosse charlatão ia dar. Se tem um Sefer Torah na casa, se tem um amuleto do Babassari, talvez. Mas Balatashvili tem uma cruz na casa? Rav Ovadia falou, tem. Rav Ovadia, quando foi visitar o rei da Espanha, o rei da Espanha deu para ele uma medalha. E nessa medalha, nesse brasão, tinha um símbolo de uma cruz. Então disse esse Mekubal, destrói a medalha e tira a mezuzá e troca a mezuzá, que o reumatismo estará 100% curado. De repente, junto com o Rav Ovadia, estava o filho dele na casa, Rav David, estavam conversando de Torá, estavam com uma dúvida, não sabiam responder. E perguntaram para esse Mekubal qual era a opinião dele sobre essa questão de Torá. Rav Ovadia conta que esse Mekubal respondeu, entrou o pé pela cabeça. Falou nada com nada. Completamente abobrinha, não é nem abobrinha, menos que abobrinha, porque abobrinha dá para fazer marcha. Aqui não dá para fazer nada com o que ele falou. Disse Rav Ovadia, depois que o Mekubal saiu, coloquem a mezuzá de volta no batente. Pessoal, olhem o que é um homem desse. Por quê? Porque uma mezuzá que está kasher, é proibida essa alahá ser colocada na gnizá, a mezuzá está kasher. E referente ao brasão, a medalha que eu ganhei do rei da Espanha, Rav Ovadia, eu tenho uma tchuvá sobre isso, depois se procurem, tem um livro chamado Abia Omer, no Helek Yoredea, na tchuvá 14, ele escreve que já que a cruz que está no brasão, na medalha, que o rei da Espanha deu para ele, ela não tem nenhuma conotação religiosa, isso não tem problema nenhuma. Disse Rav Ovadia, Ruach HaKodesh não entra, profecia divina, não entra no Amaretz. Uma pessoa que não sabia responder um assunto básico que eu estava conversando com meu filho, não tinha nem noção do que a gente estava falando e respondeu bobeira, ele talvez tenha profecia, mas isso é chamado Koach Atumah, impureza. Pessoas assim eu não quero na minha casa. Só presta atenção, a mezuzá foi de volta no lugar e o brasão e a medalha que o Rav Ovadia ganhou do rei da Espanha até hoje pertence à família dele. O reumatismo continua. Boa pergunta. Tinha que vir de uma mulher, boa pergunta, boa. Mulher que cuida dos filhos. A Ovadia falou depois que o reumatismo que ele tem é porque ele estudou durante alguns anos numa yeshiva, e esse yeshiva tinha goteira, e era muito úmido no frio. A Ovadia ficou doente por causa da goteira e por causa do reumatismo. O reumatismo vem do frio que ele passou na biblioteca de uma das yeshivot que ele estudou durante um grande período. Falei isso para a gente aqui, para que a gente saiba, pessoal, quando a gente fala de emuná, a gente acha que ir no Mekubal, voltar do Mekubal, para ir no Mekubal, para ser uma pessoa que ele tem o carimbo de um Talmid Chacham, não de alguém que tem barba, porque barba até quem mora embaixo do túnel da Rebouças também tem barba. Estou falando isso que é importante que a gente saiba. Tem Mekubalim? Claro que tem, mas Mekubalim sérios não falam o futuro. Mekubalim sérios não lê a mão e o pé. Se eu quero ir num Talmid Chacham, isso não vai contra a minha emuná,
tem que ser um Talmid Chacham que alguém que eu conheço muito bem me falou, essa pessoa, ela tem FDIC insured. Essa pessoa eu posso, igual que eu vou colocar meu dinheiro num banco, eu me informo aonde eu vou colocar, que instituição financeira, que construção eu vou colocar, para fazer perguntas desse tipo, nós também temos que ver o aval dessas pessoas. Que Bezat Hashem, a gente possa ter emuná, uma pessoa que tem emuná, a pessoa cuida dele na bandeja, e que todos nós possamos ver Besorot Tovot com o nosso povo, com a nossa cidade, com nossos colegas. Amém. Keni Hiratzon. Amém.